Eu fui cego por 8 anos, mas agora consigo enxergar. Oi, meu nome é James Drain. Eu era cego até 14 de agosto deste ano. Fui curado por Jesus Cristo. Eu tive esclerose múltipla por muitos anos. Meu primeiro episódio aconteceu há cerca de 20 anos. Primeiro meus pés ficaram dormentes, e então eu comecei a ter problemas de visão há cerca de 15 anos atrás. Eu estive trabalhando em fábricas de produtos químicos por cerca de 20 anos, e várias dessas fábricas de produtos químicos lidavam principalmente com produtos feitos à base de metanol. Metanol, por si só, pode causar cegueira. Há cerca de 8 anos, meu médico me disse que eu estava deficiente visual, ao ponto de ter que entregar a minha carteira de motorista e parar de dirigir. E que eu deveria parar de trabalhar em fábricas de produtos químicos. Eu não fiz isso. Minha visão continuou se deteriorando. A esclerose múltipla me deixou suscetível à deterioração. E o trabalho com os produtos químicos agravou a situação. Então, há cerca de 4 anos, a situação ficou pior. Tive que ir a neurooftalmologistas e oftalmologistas para obter todos esses dados, obter fotos do meu nervo óptico. E eles disseram que restava muito pouco dele. Então, o que eu tinha era um olho esquerdo cego e um olho direito com o que eles chamam de imagem fraturada. Portanto, eu tinha uma pequena quantidade de imagens passando, mas nenhuma delas estava no lugar certo. Era como olhar por meio de um caleidoscópio para uma imagem completa. Até 14 de agosto, quando Jesus me curou. E agora eu posso enxergar. Então, quando entrei na igreja no dia 14 de agosto, eu tinha 0 de visão no meu olho esquerdo e tinha apenas 40% de visão viável no meu olho direito. E quando saí da igreja naquela noite, eu podia enxergar perfeitamente. Posso enxergar melhor do que jamais consegui enxergar antes. Então decidi que precisava ser batizado em nome de Jesus. Por vários motivos. Primeiro, a Bíblia diz que é isso que devemos fazer. Como apóstolos de Jesus Cristo, como discípulos, devemos seguir as instruções dele para a criação da igreja e para aqueles que vieram depois dele. E elas são muito claras. Meu pastor e minha família da igreja me ajudaram a entender melhor as Escrituras. E lá está bem claro o que devemos fazer para segui-lo e sermos salvos. E eu não estava pedindo nenhuma cura. Na verdade, não estava pensando nisso. Eu realmente estava apenas entregando a minha vida a Jesus e deixando que ele fizesse o que quisesse comigo. Eu realmente estava me rendendo completamente. Foi por isso que eu fui batizado. Então, fui batizado e entrei na água. E quando saí da água pela primeira vez, eu me senti muito feliz. Falei em línguas por um breve momento. E então, as luzes ao redor começaram a ficar muito intensas para mim. Era mais do que o normal. Então comecei a olhar ao redor e pude realmente conseguir distinguir bem cada uma das luzes, o que foi muito estranho. Sempre foi difícil para mim olhar para a luz. Ela acabava com a visão que me restava e me deixava mais cego do que o normal. Mas eu conseguia ver luzes individualmente. Eu olhei para baixo e vi pessoas na multidão, sendo que eu nunca tinha conseguido distinguir pessoas assim antes. Então olhei em volta e vi alguns rostos e disse algo ao pastor. Eu disse, não diga nada ainda. Eu estou tentando ter certeza que não estou imaginando coisas. Então olhei para além de todas as pessoas. Há uma fila de bandeiras bem lá atrás no santuário. E então, olhei para além de todas as pessoas e pude ver cada bandeira individualmente. Pude ver quais eram as bandeiras, lá no fundo do santuário. Não são bandeiras grandes, são normais, sabe? São mastros de uns 2 metros, com bandeiras neles. E eu podia ver quais eram as bandeiras, estando lá na frente do santuário. E então eu confirmei para o pastor. Pastor, eu realmente posso, eu posso ver. Eu posso ver. E ele disse, glória a Jesus. E então, como eu disse, tudo desde então tem sido diferente. Minha vida, minha promessa com Jesus e a promessa de Jesus para mim. Tenho feito o meu melhor para trazer o máximo de pessoas que eu puder para serem salvas agora. E isso é tudo que eu quero fazer. Eu tenho dito em diferentes ocasiões, durante esse processo, que esse milagre não foi feito para mim. Quero dizer, foi um milagre que aconteceu comigo. Mas foi feito para trazer outras pessoas. Ele foi feito como um farol para que outras pessoas vissem e viessem e aprendessem a confiar em Jesus também. Jesus está fazendo maravilhas neste mundo, curando muitas pessoas. As histórias que tenho recebido são tantas pessoas. E, sabe, Jesus pode curar você também. E você realmente só precisa vir e descobrir. Venha para a igreja, confie em Jesus. Eu espero que uma coisa que aconteça a partir disso é que as pessoas sejam corajosas em nome de Jesus e contem aos outros o que aconteceu com elas. Meu nome é James Drain e Deus curou minha cegueira. Amém. A paz do Senhor, irmãos. O vídeo desse rapaz, ele viralizou nas redes sociais. Alguém já tinha visto esse vídeo fora daqui da igreja? Aí algumas pessoas já viram, mas com certeza vai chegar até você. Mas o detalhe é que esse homem, por conta de uma reação química, a igreja dos Estados Unidos chama Apostolic Church, alguma coisa assim, Apostolic Church alguma coisa. Mas a verdade é que ele chegou, como ele disse ali, 40% de uma visão e a outra completamente cego. E logo depois do batismo, ele começou a enxergar, duvidou até mesmo se aquilo ali era real, e depois ele foi entendendo, discernindo, até que ele deu a palavra para o pastor dizendo que ele estava completamente curado. Eu quis transmitir esse vídeo, e depois a gente pode transmitir também no celular para você ver na sua casa, no grupo da igreja, mas eu quis transmitir esse vídeo porque Deus me deu uma palavra a respeito de visão. E eu quero ler com vocês um texto, porque hoje nós vamos falar sobre visão. Só que não é a visão, somente a visão física que eu quero trazer aqui.
Que Deus pode curar fisicamente, está aqui a prova. Uma pessoa que chega cega à igreja e volta para sua casa enxergando completamente. Que Deus pode fazer isso é uma grande verdade. Mas Deus tem uma outra visão que Ele precisa restaurar em nós, que precisa restaurar em você, em mim. E é sobre esta visão que eu gostaria de falar com os irmãos dessa noite. O texto que nós vamos ler é Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Uma passagem muito diferente de outras passagens de cura e de milagres que nós ouvimos Jesus realizar. Vocês perceberam que este milagre, ele não acontece de primeira, ele não acontece de forma instantânea, mas é um milagre muito diferente porque Jesus o toca, e esse homem recobra parcialmente a sua visão, porque ele enxerga e a forma como ele explicou para Jesus: eu vejo agora, mas vejo homens andando como árvores. E depois Jesus toca novamente e ele então é curado. Bom, você deve imaginar que existem muitas coisas por trás de um versículo deste, de um Deus que pede para o mar ficar quieto e ele fica. De um Deus que sequer ora para uma mulher. Ele está andando normalmente, uma mulher toca nas orlas das suas vestes e é curada. E agora ele tem que orar, ele coloca saliva nos olhos e depois ele tem que orar novamente por aquele cego, então ele é curado. Mas para entender essa visão que Jesus quer restaurar em nós, eu quero te levar também para o texto de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, e vamos entender o que aconteceu com a visão da humanidade, dos homens, do ser humano. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. E aí vem a pancada: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é mentira o que Deus está dizendo. É certo que vocês não vão morrer. Ele estava brincando, ele estava enganando vocês. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, no dia que vocês comerem dessa árvore que ele disse para você não comer, no dia que vocês comerem dela, os seus olhos abrirão. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. E aí a Bíblia diz que abriram-se então os olhos de ambos. É muito importante a gente ler esse texto com muita calma, porque esse texto, se a gente não tomar cuidado, corremos o risco de interpretarmos de uma forma assim catastrófica. Porque perceba que
há uma enganação por parte da serpente, e essa enganação diz que quando eles comerem, eles não vão morrer, mas eles vão ser como deuses. Por isso que é chamado de tentação. Tentação é sempre algo tentando te afastar de Deus. Então, a Bíblia vem e afirma, realmente, quando eles comeram, os olhos deles foram abertos. Logo depois disso, você vai ler que o homem está no jardim, Deus vai visitá-lo novamente, como fazia sempre, e quando Deus vai visitá-lo, o que Deus descobre? Que eles estão escondidos. E eles dizem para Deus que estão nus. E tentam se esconder de Deus, e Deus diz, mas quem falou isso para vocês? Deus já percebe automaticamente que alguma coisa aconteceu com o homem que ele criou. E o que aconteceu? O homem que ele criou não é um robô. O homem que ele criou não é alguém sem vontade própria, não é alguém sem tomar a decisão. É alguém à sua imagem e semelhança, portanto tinha todo o direito de escolher o que escolheu. E o que ele escolheu? O que eles escolheram? Eles escolheram olhos abertos. Mas o que significa isso? Olhos físicos, eles não enxergavam, eles eram cegos, e de repente os olhos deles se abriram? Não. O que a Bíblia fala sobre abriram-se os olhos, é que a partir de agora, eles passaram a ter uma visão de mundo, de existência, o que chama-se de cosmovisão. Não mais a partir do contato do seu Criador com eles, não mais a partir de uma visão, direção, vontade de Deus, mas eles escolheram ter uma visão a partir de si mesmos. Como o diabo disse, ele não estava mentindo. Eles agora teriam completa decisão a partir das suas próprias vontades, desejos, escolhas. Eles escolheriam fora da visão de mundo de Deus. Quem está entendendo? É um mundo sem Deus. E o que acontece? Qual é o resultado disso, desses olhos que se abriram? O resultado é que a partir de então o homem passou a ver um mundo segundo a ótica de si mesmo e não mais a partir da visão do seu Criador, e a consequência é desastrosa. Nós já podemos ver no próximo capítulo da Bíblia a narração da morte de Abel. Caim mata Abel. Por quê? Porque agora entrou no homem, que tem uma visão longe de Deus, alguns pecados que causam morte. Pecados esses como vaidade. Os homens então escolheram ser amantes de si mesmo e não amantes de Deus. E amante de si mesmo já leva a consequência de que os homens começam a se matar por vaidade, por ciúme e por todo tipo de maldade que tomou conta. Olhos abertos, esses olhos abertos não tem nada de qualidade. Olhos abertos é vida fora de Deus. Amém? Aí nós chegamos em Gênesis 6, e Deus toma uma decisão drástica. Ele olha para a terra e não há um justo sequer. Ele olha para a terra e a terra está tomada de maldade, mas ele encontra Noé. E Noé, então, vai ser a misericórdia de Deus sobre a terra. Noé vai representar a misericórdia de Deus sobre a terra, o amor de Deus a uma humanidade que escolhe ficar longe de Deus, a uma humanidade que escolhe viver sem Deus. E o que ele faz? Ele vai dar a continuidade da vida dizendo, Noé constrói uma arca. Noé constrói uma arca, e então a vida dá sequência. Aí o que acontece? Noé, um homem abençoado, nós conhecemos a história, alguém que Deus viu bondade, que Deus viu que vale a pena continuar, só que as gerações continuam a partir de Noé, mas longe do homem está novamente com a visão dentro do plano de Deus. O homem continua caído. E como nós vemos isso? Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, você vai ler sobre a história de Babel. E o que é a história de Babel?
A história de Babel é o homem agora construindo uma cidade e uma torre que tocasse o seu topo, tocasse o céu. Por qual motivo? A Bíblia narra que o motivo era construir uma torre que tocasse o céu para que eles fossem então famosos, para que eles fossem então reconhecidos, para que eles tivessem glória. O que o diabo propôs lá no Éden, lá naquele fruto, o que o diabo estava propondo é que eles fossem cada dia mais amantes de si mesmo, cada dia mais vaidosos, cada dia mais confiantes na sua própria qualidade. E por esse motivo a escolha é: vou construir uma torre que toque os céus, para que nós possamos ser reconhecidos, para que nós possamos mostrar o nosso poder. Esse é o ser humano em busca de poder longe de Deus. Agora olhe para o mundo que você vive e tente enxergar quais são os maiores problemas da humanidade que nós vivemos. Nos países que existem pelo mundo todo, quais são os maiores problemas? Todos eles estão ligados sempre à mesma coisa: o homem se corrompe no poder. Comece a perceber o que você paga de imposto. Se era possível num país que a gente vive, pagando o imposto que a gente paga, alguém morrer de fome. Por que morre? Porque é um país de injustiça, porque são domínios de injustiça, governos malignos, governos que estão debaixo de olhos abertos segundo o diabo. Isso não é um privilégio do Brasil, não, isso aí é pelo mundo inteiro. O governo deste mundo está assim ainda sob o príncipe das trevas. O governo deste mundo ainda não é o governo de Deus. O que Deus tem na terra é um povo que dá exemplo, ou deveria dar exemplo do que é o governo dele, aonde está este povo. Irmãos, já parou para pensar que ser igreja não está relacionado a gente vir aqui cantar uma musiquinha que nos dá arrepio? Quando nós dizemos que nós somos parte da igreja, nós estamos dizendo: nós estamos dentre aqueles que dão testemunho de um reino que já é, mas ainda não. De um reino que já se manifesta, mas ainda não. Por que já se manifesta? Porque quando as coisas passam por nós, elas deveriam encontrar honestidade, justiça. Quando as coisas passam por nós, elas deveriam encontrar a visão de Deus, honestidade. Quando passam por nós, deveriam encontrar tudo que é honesto e faz bem. Um pai que está inserido na igreja não é um pai que bate na mulher, bate e espanca os filhos, enche a cara de cachaça e depois volta e destrói sua família. Um pai que está inserido no contexto da igreja é um pai que ama sua família e ama porque tem o seu modelo de pai, o seu pai que vem aqui e morre na cruz do Calvário. Então, quando eu olho para vocês, quando eu olho para mim, eu vejo aqui não um lugarzinho bonitinho que a gente canta uma música. Eu vejo assim uma responsabilidade sobre nós, há uma responsabilidade sobre a sua família e há uma grande nuvem de testemunhas olhando para a gente para ver o que a gente vai fazer. E mais do que isso, nós somos sobrevivência. Nós somos sobrevivência, gente. Num mundo caótico, mas quando esse mundo caótico passa por nós, ele encontra vida de Deus. Alguém está entendendo essa palavra? Vida de Deus, testemunho. Mas não foi o que acontece em Babel. O que Deus tem que fazer então? Mais uma vez, há uma aliança agora com Noé.
E a partir dessa aliança, tudo apontando para Cristo, tudo apontando para um dia Deus redimir a história, porque lá em Gênesis 3,15 ele disse, ele vai pisar na serpente. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo, mas então ele fala assim, eu vou ter que de novo dar um jeito, dar uma lição, e ele confunde as línguas, em Gênesis 11. Confunde as línguas, e as línguas então, ele já não consegue se comunicar, e os homens se espalham pelo mundo. Tudo por conta de uma vaidade, de um orgulho, de uma prepotência do ser humano. Só que nosso Deus é tão maravilhoso que se em Gênesis capítulo 11 há uma confusão das línguas, Atos capítulo 2, no derramar do Espírito Santo, há uma junção das línguas. Atos capítulo 2, os homens falam em outras línguas, mas o Espírito Santo concede que eles interpretem, que eles entendam a língua uns dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em Gênesis capítulo 2, para aquele que crê, para aquele que é a igreja do Senhor, foi desfeita a maldição de Babel. A igreja do Senhor é uma só linguagem, e essa linguagem responde em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que é sobre todo nome, nome de Jesus. Todos nós somos um em Cristo, porque em Atos capítulo 2, ele derramou seu Espírito Santo. Você é a igreja do Senhor, você é um com esse irmão que está do teu lado, você é um com o seu irmão que está lá na Angola, você é um com o seu irmão que está lá em Israel, você é um com o seu irmão. Todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo, que honram o nome de Jesus Cristo, se tornam um com ele, corpo de Cristo, igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a partir daí, então, a história vai sendo contada, mas vai sendo contada não com pouca maldade do ser humano, e a Bíblia é repleta de erros. A Bíblia é cheia, quando alguém pergunta, a Bíblia é cheia de erros, você fala assim, é mesmo. Tem uns camaradas lá que erraram feio mesmo. Umas histórias assim absurdas, mas tem umas histórias lindas também. Deixa eu dizer algo aqui. Há algo profético nessa noite que o Espírito Santo falou comigo, e eu quero liberar sobre a tua vida. Algumas pessoas sairão daqui com uma nova visão a respeito de Deus. Pastor, você está pregando uma nova visão? Não. Deus quer restaurar a tua comunhão com Ele. Deus quer restaurar a tua visão com Ele. Deus quer restaurar o teu relacionamento com Ele. Nós não temos uma outra visão. Na verdade, nós temos a visão de Cristo que ou você ainda não viu o que Ele quer fazer através de você e por você, ou você se perdeu. Mas hoje o Senhor quer restaurar visão neste lugar. Visão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ver. Eu queria ler um outro texto com vocês, que é um texto sensacional da Bíblia Sagrada. 2 Reis, capítulo 6, versículo 11. Olha que história, vamos ler com atenção, meus irmãos. Você vai ficar apaixonado por esse texto. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, volta um pouquinho, deixa eu só situar. Estava acontecendo algo muito interessante. O contexto dessa palavra, nós vamos falar sobre Eliseu. E havia algo muito interessante. Eliseu estava ali sendo servo do rei de Israel. Só que, sempre que se levantava um exército, Deus dava uma revelação para ele por onde esse exército ia atacar. E Eliseu tinha essa revelação e avisava, não vamos por aqui, porque se for por aqui, eles já estão armando emboscada. Deus já falou comigo. Aí o exército mudava de lugar. E toda emboscada que era armada, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu falava para o rei, e Israel vencia. Então, o que acontece agora? Tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, que queria atacar, chamou ele e os seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele disse, tem um traidor aqui, não é possível. Toda estratégia, eu já tentei de todo jeito, eu vou dentro do meu quarto, chamo o general, só falo para ele, viu, você está comigo? Tô. Como é que nós vamos atacar? Nós vamos atacar por ali, ó. Tá, beleza, só eu e você sabe disso, né? Não fala para ninguém, porque tem um traidor no nosso meio. Aí o general vai, e quando ele vai, o Israel já está preparado. Quem está caguetando, na linguagem lá onde eu aprendi, em São Paulo, quando eu tinha 10 anos.
Quem está caguetando? Quem é o dedo duro para os mais antigos? Quem é? Tem outro nome desse daí. Como? X9. Quem mais? Dedo duro, X9. Quem? Hã? Cagueta. Quem que é? Esse é o contexto. Aí o versículo 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém. Ó rei, meu senhor, não é nenhum de nós não, nós já descobrimos. É um profeta Eliseu que está em Israel. Esse cara é o cagueta, é o X9. Faz saber ao rei de Israel as palavras que fala tu na câmara de dormir. Ele sabe. E é uma época que não tinha tecnologia, então não tinha escuta, né? No quarto dele. Então como é que tá descobrindo? Ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Ele se revolta. Então o segredo é matar esse cabra. É matar o Eliseu. Foi-lhe dito: ele está em Dotã. É lá que nós vamos achar ele. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã, onde estava Eliseu. É agora, nós vamos destruir o X9, nós vamos destruir o cagueta. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, ou seja, ele tinha um ajudante, ele tinha um rapaz que ele discipulava de perto, e esse rapaz se levanta, pode voltar por favor, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus sai rápido, e eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado toda a cidade. O seu moço então lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? Irmãos, é mais ou menos assim. Na hora que ele chega em determinado local, está forrado de exército inimigo, só está eles dois. Foram pegos, agora não tem mais para onde correr. Pegamos o X9, vamos matar o homem de Deus, acabou. E ele então respondeu para o seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Segura aí, Mário, por favor. Essa hora, eu fico imaginando uma dúvida cruel nesse rapaz. Porque maior o que estão conosco do que o que estão com ele, só está os dois. O que esse homem vê? O que Eliseu vê que o servo dele não vê? Nós estamos falando de Deus restaurar a visão aqui, amém ou não? Vamos ver o que Eliseu vê. Ora Eliseu e diz: Senhor, nossa, isso me arrepia, irmãos, do fundo da minha alma. Senhor, eu te peço, orou Eliseu, abra os olhos desse menino, para que ele veja o que eu estou vendo. Aleluia. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que ele viu que o exército estava embaixo, mas nos montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo, aleluia, em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, o exército estava ali, irmãos, e esse homem, ele tinha a visão limitada, e Eliseu tem que fazer uma oração: Senhor, abra os olhos para que ele veja. E é aqui que está o que vai acontecer essa noite, porque talvez os nossos olhos estão limitados ao perigo, os nossos olhos estão limitados a coisas desta terra, os nossos olhos estão limitados a aquilo que nós comemos da serpente, da nossa natureza pecaminosa. Mas essa noite a oração é: Senhor, abra os olhos deles para que vejam espiritualmente. Você chegou aqui talvez desesperado, desesperada, e eu não vou ficar falando para você só, desesperado por causa de uma conta ou outra, porque conta a gente tem mesmo, essa vida é difícil, tem perseguição, a gente não fica pregando só isso. Eu quero dizer para você, eu estou falando de algo mais profundo, que acima de tudo, o que Deus quer dar para você é visão espiritual. Visão espiritual. Visão espiritual. Visão espiritual onde você pisar.
visão espiritual para quem você falar, visão espiritual não só nas coisas do dia a dia, mas visão espiritual para tudo. Deus quer abrir a tua visão espiritual para saber no que você vai servir, no que você vai tomar de decisão, visão espiritual. Eu tenho uma decisão importante para tomar, pastor, eu preciso de uma revelação de alguém, eu preciso que alguém me fale. Deus pode fazer isso? Pode, mas eu tenho uma outra notícia para você. Deus pode te dar a visão a partir de você mesmo. Ele quer fazer isso hoje aqui, hoje, em nome de Jesus. Talvez um ou outro vai entender e vai pegar isso daqui, vai abrir os olhos. Aleluia. E olha, a coisa continua maravilhosa ainda, porque então esses homens desceram contra ele, e Eliseu faz uma oração. Senhor, fere esse exército que está vindo contra mim com cegueira. Faça com que eles fiquem cegos. É a oração de Eliseu. E o que acontece? Pode voltar, Mário, por favor. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O exército inteiro fica cego. Então, Eliseu lhes disse, Eliseu ajunta o exército que está cego e fala assim, viu? Vocês estão no caminho errado, eu vou levar vocês para a cidade certa. E Eliseu começa a levar um exército de gente cega. Eu fico imaginando agora o aprendiz. Deve ter falado para eles, viu? Vai, segura a mão um do outro, para vocês não tropeçar. E começa a ficar um monte de cego, sendo guiado. Cheio de arma, cheio de espada, cavalo. Será que os cavalos ficaram cegos também? Não pensei nisso, hein? Vou ter que estudar mais essa palavra. Mas eles começaram a ser guiados, todo mundo cego. Aí você pensa que isso já é maravilhoso? Não, vai ficar mais maravilhoso ainda. Segue-me. Guiar-vos-ei ao homem que buscais. E ele começa então, os guiar a Samaria. Aí chega em Samaria, tendo eles chegado em Samaria, disse Eliseu, Senhor, abre os olhos destes homens para que eles voltem a ver. E agora os exércitos que está tudo cego, volta a ver de novo. Pode avançar, mano. Abriu-lhes o Senhor os olhos e eles viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, eles completamente cercados, completamente reféns, completamente... Imagina a situação daqueles caras, meu Deus, o cara manda a gente ficar cego, a gente fica. O cara manda a gente parar de ficar cego, que poder é esse? Que arma é essa? Quando o rei de Israel viu, ele pergunta para Eliseu, e aí, o que a gente faz agora? A gente mata? A gente fere ele, meu pai? Eles estão sujeitos, eles estão aqui, eles estão nas nossas mãos. E a resposta de Eliseu é, não. Olha a resposta, não. Fere não. Você fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e ao teu arco? Porém a estes, manda pôr-lhes diante de pão e água para que comam, bebam e retornem ao seu Senhor. Está na mão o exército, é só atacar, ferir, esmagar. Os caras que foram matar Eliseu, Deus diz assim, viu? Prepara um banquete para eles. Faz um churrasco, coloca a mesa, coloca a música. Abençoe eles. Abençoe os inimigos. E os caras começam a comer e começam sem entender nada. E os caras felizes da vida. Eu achei que eu já ia morrer e estou aqui comendo e bebendo. Aí você fala assim, nossa, que estranho. Era só matar todo mundo ali, já estava só que olha o que o texto diz depois. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram, beberam, despediu-os, foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Ele não matou, porque ele tinha uma visão espiritual que dizia o seguinte, se eu mato, continua esses caras me enchendo a paciência. Se eu mato, esses caras continuam contra mim. Agora, se eu der comida e bebida, eles não só não vão mais me atacar, como eles vão ensinar até para os filhos deles
a bênção que é aquele povo, um povo abençoado, um povo de Deus, um povo do qual não pode ser atacado, porque eles tiveram nós nas mãos dele, e ao invés de dar espada, nos deram comida e bebida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Sabedoria do céu é o que Deus quer depositar sobre nós. Eu estou aqui para receber isso, irmão. Porque o povo para tomar decisão errada somos nós, não é? Se a gente não consegue nem desconsiderar o cara que fechou a gente já quer ir atrás dele, virar o carro das 4 rodas para cima. Imagina com um exército que quer matar, né? Mas só que a gente precisa de visão espiritual. Essa é a palavra dessa noite, irmão. Visão espiritual. Deus quer abrir os nossos olhos para termos visão espiritual. Amém? E eu vou finalizar essa palavra com o texto de abertura, com o texto que nós lemos, que é o texto do homem que foi curado. Agora escute isso, quem quer ter uma visão restaurada? Quem quer ter uma visão de Deus? Quem quer ter sabedoria para decisões futuras? Ô irmão, quantas oportunidades a gente perde por falta de sabedoria? Vamos fazer um exercício aqui de honestidade? Eu vou ser o primeiro, tá? Aí você segue eu. Quantos aqui têm certeza que já perderam grandes oportunidades por falta de sabedoria? Meu Deus! Agora eu vou falar uma outra pergunta. Quantos aqui acreditam que aproveitaram também algumas grandes oportunidades por sabedoria? Um pouco mais discreto. Deus está precisando restaurar realmente a nossa visão. Veja só. No texto que nós lemos, Jesus não atendeu o pedido das pessoas. Porque o texto começa dizendo que as pessoas, dentro de Betsaida, que era uma aldeia, levaram um cego para Jesus, para que Jesus então orasse por ele e o curasse. Mas Jesus não atendeu o pedido daquelas pessoas. O que ele fez? Ah, vocês querem que eu ore por eles? Beleza. Pegou na mão do cego e levou ele embora. E saiu da cidade. Por que Jesus fez isso? E eu orei e falei, Senhor, me dá uma visão nessa palavra. Por que Jesus fez isso? Porque para a gente ter uma visão restaurada, nós precisamos muitas vezes sair do lugar em que a nossa visão está sempre sendo limitada. Tenta entender o que Deus quer falar com você. Para uma visão restaurada, você precisa muitas vezes pisar fora do lugar aonde você está sendo sempre levado para uma visão limitada. Você quer ter uma visão de Deus? Você quer ter um relacionamento com Deus? Então para de frequentar lugar onde Deus não está. Para de frequentar lugar onde o diabo está. Porque senão você vai ter uma visão do diabo. Quero ter uma visão de Deus, vou visitar o diabo. Você quer ter uma visão de Deus? Vai visitar Jesus. Vai frequentar lugar onde Jesus está. Mas é tão legal, é tão gostoso. A fruto da árvore proibida era gostoso. Era bom ser visto os olhos. Irmão, não entenda isso como uma arrogância da minha parte. É com amor que eu estou pregando aqui. Você quer ter uma visão de Deus? Você quer? Sai do lugar do inferno. Sai do lugar do inferno. Aí você fala, pastor, você está falando de lugar, minha cabeça está levando para endereço físico. Não, não é endereço físico não. Muitas vezes é mente. Eu estou pensando, que lugar do inferno que eu frequento? Será que é a casa do meu pai, da minha mãe, da minha sogra? Que lugar do inferno é esse? Qual que é o CEP? Não é disso. Às vezes esse lugar, entenda lugar é lugar onde você se coloca, muitas vezes, sabe que lugar é esse? Sua mente. Só pensa abobrinha, para não usar uma frase que não se fala em púlpito. Só pensa em abobrinha. Com todo o respeito quem gosta de abobrinha. Mas só pensa coisa ruim, só pensa coisa indesejável, só pensa coisa que te leva para o mal o tempo inteiro. Sabe o que é lugar hoje? Rede social é um lugar. As pessoas que você segue é um lugar.
Entendeu agora o que é o lugar? Também pode ser um CEP. Mas o lugar, principalmente, é essas pessoas que você segue o tempo inteiro, fica levando a tua mente. Jesus sabia que, não, peraí, mas qual a intenção? Eu não sei, o texto não diz, mas talvez a intenção daqueles caras era se promover. Porque misericórdia daquele homem, muito difícil ser. Ainda mais por ser um cego, você já sabe o que era um cego na época bíblica. Então, peraí, aquelas pessoas... O fato de Jesus tirar aquele cego do meio daquele povo e levar embora, não me diz coisas boas sobre aquelas pessoas, aquele povo. Sim ou não? Senão ele curava ali. Ah, beleza. Aguarda um minutinho. Ele não só o curou longe deles, como disse, não volta lá. Não volta lá. Sabe por quê? Porque aquele lugar ali não te dá uma visão de Deus. Só pode ser isso, gente. Então, em primeiro lugar, dentro desse texto que nós lemos um conselho. Esse lugar pode ser, às vezes, uma opinião de alguém. Você está vivendo debaixo de uma opinião maligna o tempo inteiro sobre você. Você não vai casar, você não vai arrumar gente para viver do teu lado diante de Deus. Ah, você casou errado. Ah, você não vai arrumar emprego. Qual que é a opinião que está sendo um lugar de maldição sobre a tua vida? Você não vai vencer nisso, você não vai vencer aquilo. E não vem com essa, não é palavrinha de auto... Como chama, gente? Autoajuda. Porque a Bíblia não fala de autoajuda, a Bíblia fala de ajuda do alto. Ajuda do alto. Isso que a Bíblia diz. Não, só que eu estou dizendo que tem gente que vive sob opressão de gente maligna o tempo inteiro. E Deus disse assim, afasta um pouco dessa opinião. E vou dizer, aí você pensa assim, de novo, afastar é ficar longe? Às vezes mas às vezes é só não considerar mais. Talvez não dê para você se afastar, porque talvez eu esteja falando de alguém muito íntimo. Deus esteja falando de alguém muito próximo. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou me afastar? Não, mas comece a considerar mais o que Deus diz sobre você. Menos do que um opressor diz sobre você. Considere mais o que Deus diz sobre você do que um opressor ou mesmo consequências. Talvez este lugar seja um trauma, seja um momento, eu vou dizer, um momento de dificuldade, um momento talvez de dificuldade financeira, no matrimônio, no casamento. Deixa eu dar uma novidade para você aqui que você não deve saber. Todo casamento passa por crise. Aí você está vivendo uma crise, essa crise se tornou o seu lugar. Eu estou apaixonado por esse lugar de coitado, de coitada, e eu vou ficar aqui alimentando isso na minha vida e vou viver isso. Não! É noite de libertação. Deus quer libertar, te dar uma visão. Seu casamento é uma bênção. O seu trabalho, por mais difícil que seja sendo, é um lugar que te dá sustento. É uma bênção, em nome de Jesus, é assim que você vai olhar, é assim que você vai profetizar. O seu lar não é lugar de viciado, o seu lar não é lugar de alcoólatra, o seu lar é uma bênção e Deus vai te dar uma visão sobre isso. Ele tem uma promessa sobre restaurar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. É sobre isso que nós estamos falando aqui essa noite, amém? Eu sei que está muito calor, mas Deus tem que falar com a gente nesse lugar. Este lugar pode ser o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores, do que o Salmo nos diz. Sai deste lugar. Tem gente de Deus que pode te dar muita visão espiritual, só que você não está perto delas, você está longe delas. Se aproxime de quem te leva perto de Deus. Vou repetir. Se aproxime de quem te leva perto de Deus. Amém? 2. Diferentes são as formas de Deus agir. Nesse caso, ele aplicou saliva aos olhos do cego. E aqui tem uma palavra forte, gente. Para de limitar, de colocar Deus dentro da sua caixinha, do seu mundo, da sua doutrina. Para de fazer isso. Ô pastor, mas nós nem somos tão conservador assim. Ah, nós não somos conservadores, mas a gente coloca Deus dentro de uma caixinha. A gente acha que muitas vezes Deus só está no nosso mundo, no nosso jeito, Ele só faz do jeito que você acredita. Não! Ele faz do jeito que Ele quer.
Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele usa uma igreja pequenininha como essa, uma igreja grandiosa. Ele usa pessoas com muita sabedoria e entendimento da Bíblia, mas Ele usa quem não sabe nem ler e escrever. Não limite Deus ao seu mundo e pare de ser alguém extremamente prepotente de achar que Deus cabe na sua forma de interpretar a Bíblia. Na sua forma de interpretar Deus, é só o jeito que você pensa sobre Deus. Se Ele for limitado ao que você pensa sobre Ele, Ele não é Deus. Eu vou repetir. Se você continuar tendo um relacionamento, pode ser pastor, profeta, apóstolo, essa palavra chega para muito lugar. Pode ser apóstolo, bispo, arcebispo, arcanjo, o que for, na hierarquia que os homens criam na terra. Se você continuar com a prepotência de achar que sabe tudo sobre Deus, que Deus existe exatamente do jeito que você lê Deus, você está sendo um idiota. Deus vai para além da sua expectativa. Deus usa de formas diferentes. Irmão, eu vou repetir uma coisa aqui. Placa, CNPJ, igreja, doutrina humana, quem cria é homem. Jesus não criou nenhuma igreja CNPJ, nenhuma. O que nós vemos nas igrejas a partir de Atos é a igreja que está em Efésios, a igreja que está na Galácia, a igreja que está em Roma, a igreja que está espalhada em Filipos, a igreja que está espalhada por Éfeso, pelo mundo inteiro a igreja foi sendo espalhada, mas ela não carregava um CNPJ, não carregava uma placa. Cuidado, o reino de Deus não cabe dentro de uma caixa de alvenaria. O reino de Deus não cabe num culto de domingo. Deus é mais poderoso do que isso, e você precisa ser mais do que um frequentador de culto, de alguém que serve na mídia, no louvor, como obreiro, alguém que serve. Você precisa ser mais do que isso, eu preciso ser mais do que um pastor de igreja. Abre a visão, porque hoje nós vamos expandir ela. Deus quer fazer coisas grandes, mas a gente fica limitando Deus a uma caixa de alvenaria, limitando Deus ao seu ministério, ao meu ministério. Não, não é seu. Deus, é soberano e acima de todas as coisas, de tudo e de todos. Em nome de Jesus, expande essa visão aí, irmão. Cutuca o seu irmão que está do teu lado. Não precisa não, estou brincando. Vocês não gostam que faz isso. Expande a visão. Essa é uma palavra fiel e digna. Expande a visão. Expande a visão. Não importa se a gente vai ter 20 pessoas sentando aqui. Deus é um Deus tão poderoso que quando Ele aprova uma obra, irmãos, Ele usa pessoas para levantar e manter essa obra. Não, nós não temos a visão da igreja empresa. Nós não temos a visão de ser uma igreja incrível, com tudo perfeito. Não, nós não temos essa visão. A nossa visão é sermos a igreja de Cristo, que está no Piazza de Roma. Carrega o nome e o CNPJ por causa da lei dos homens. Mas nós somos a igreja de Cristo que está aqui no Piazza de Roma. Amém ou não? Glória a Deus, aleluia. E eu vou terminar agora. Diferente de outras situações, esse homem, ele não foi curado instantaneamente. Jesus orou, passou a saliva e colocou sobre ele. Esse homem ficou com a visão meio conturbada ainda, ele orou de novo Jesus, e a visão então foi restabelecida por completo. E eu digo para você, para a gente encerrar essa palavra essa noite, diferente de outras situações, esse homem, a restauração da visão, a visão dele foi um processo e não foi instantâneo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou orando aqui hoje por visão aberta, espiritual. Deus sabe por que você precisa e o quanto você precisa. Eu estou orando por visão aberta, mas eu quero dizer algo, talvez essa visão aberta não aconteça instantaneamente, você precisa passar por processos. Então deixa eu dizer uma outra palavra, talvez alguns processos estão acontecendo na tua vida porque Deus está abrindo tua visão. Você está passando por processos nessa vida porque Deus está abrindo a tua visão espiritual, e eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Não despreze a pedagogia de Deus na sua vida. Não despreze, porque ela é muitas vezes dura. Dói,
dói, mas o Senhor quer restaurar a nossa visão. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Deus quer restaurar a nossa visão. A sua visão talvez não aconteça um processo instantâneo, mas o fato é, os processos irão restabelecer a visão de Deus sobre você, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Digo uma coisa para vocês, irmãos. Escute essa última direção de Deus. Esse homem não era cego de nascença. Ah, é, pastor? Não, ele não era cego de nascença. Como assim? Ele não era, sabe por quê? Porque quando a visão dele foi restaurada, ele disse: eu vejo homens como árvores. Como um cego de nascença pode distinguir o que ele estava vendo sendo homens e árvores? Concorda? Não tinha como ser cego de nascença. Sabe o que isso mostra? Escute isso. Esse homem perdeu a visão na caminhada. Igual esse homem que a gente assistiu o testemunho aqui. Ele ficou cego. Sabe o que o Espírito Santo ministrou? Que tem gente que ainda não tem a visão de Deus na sua vida. Não conheceu a Deus e a sua visão. Mas tem gente que já teve a visão de Deus, já teve visão espiritual para as coisas, mas perdeu ao longo do caminho. Deus quer restaurar pessoas que são cegos de nascença, mas Deus quer restaurar pessoas que perderam a visão ao longo do caminho. Onde estão os sedentos? Aonde estão aqueles que serão transformados? Aonde estão aqueles que vão nesta noite entender: eu preciso ter minha visão restaurada, minha visão espiritual. Estou aqui, Senhor. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos gritar para Deus mais uma vez este louvor que fala sobre cura, que fala sobre restauração, em nome de Jesus.